A paz do Senhor. Mais uma vez estou aqui, né? O Senhor tem colocado no meu coração, né, para me falar um pouquinho de algo, né, que eu ainda tive que, né, conversar um pouquinho com Deus, né, fazer algumas pequenas pesquisas e eu vou, não que eu peguei assim, pesquisei profundamente, mas foi algo que eu tive que, né, buscar um pouquinho, mas não vou falar nada muito, né, profundo, que até porque eu não tenho essa capacidade, né, de falar profundamente, mas eu vou falar da mesma forma, né, que eu sempre falei, de uma forma simples. Eu espero que as pessoas compreendam o que eu estou falando, né? Mas é o que o Senhor tem colocado no meu coração e, sinceramente, são coisas assim que às vezes, né, eu falo porque o Senhor está mandando eu falar, né? Mas às vezes eu tento, né, de alguma forma não falar, mas o Senhor está mandando, a gente está aqui para obedecer. Também não é algo assim tão, né? Não é algo que vai ofender as pessoas, né? Mas é realidade que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Porque é aquela história, a gente vê cara, mas não vê coração, né? E a gente, às vezes, a gente acaba sendo muito enganado, né? Com a aparência, né? E eu, sinceramente, eu nunca fui muito com aparência. Quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo, né? Não importa se a pessoa, né? Se ela é bonita, se ela é feia, se ela é pobre, se ela é rica, né? Se ela tem uma deficiência, se ela não tem. Eu sei que todos nós somos seres humanos iguais, né? Porque foi Deus que fez. Todos nós fomos feitos, né? Pelo próprio Deus. Porém, tem aqueles, né? Que infelizmente, né, foi o próprio Deus que fez, mas eles mesmo se contaminaram, vou colocar dessa forma, né? E eu estou aqui para agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, por nós estarmos aqui falando um pouquinho da palavra dele, né? E eu quero, como eu já falei, eu estou aqui para agradecer a Deus por tudo, né? Mas eu vou entrar aqui na palavra, né? E o que eu peço a Deus, né? Que o Senhor venha colocar na minha boca, né? As palavras certas, né? Que essa mensagem venha, que chegue, né? Aos corações que realmente estão precisando ouvir, né? E eu sou um tipo de pessoa assim, se vocês forem aonde eu posto, né, essa mensagem no Instagram, no YouTube, vocês vão ver que eu não tenho muitas visualizações, né? Não tenho. Mas a verdade é que eu não me importo com isso, né? A verdade é que eu não me importo com visualizações. Eu sei que, assim, bom seria, né, se eu tivesse milhares de seguidores, mas eu não tenho e não me importo com isso de maneira nenhuma, né? Às vezes as pessoas, eu vejo algumas pessoas reclamando questão de, porque não viu, porque não, não curtiu, né? Eu sou um tipo de pessoa assim, eu prefiro, eu procuro ser o mais verdadeira possível, né? Se eu ouço uma mensagem e às vezes eu vejo que tem alguma coisa, né? Que realmente tem a ver comigo, né? Que é verdade. Então eu gosto de curtir. Mas às vezes por causa de uma pequena palavra eu não curto porque infelizmente nós estamos vivendo uma época até de você ver um vídeo, né? Que às vezes você não está querendo ver, né? Porque às vezes você está numa rede social e ali naquela rede social aparecem muitos vídeos diferentes. Então você não tem nada a ver com aqueles vídeos, né? Mas se você aparecer lá aqui como se fosse tivesse sendo visualizado, fica como se você estivesse assistindo aquele tipo de vídeo, entendeu? Imagina você curtindo, né? E eu já prestei atenção, né, que o inimigo ele adora ver essas coisas, não só para acusar, mas também eles acham que, de alguma forma, se você vê um vídeo, é aquele que está acontecendo com você, né? E o bom é que eles ficam um pouquinho confundidos nessa questão, né? Mas, como eu falei, eu não sou um tipo de pessoa de curtir aquilo que eu não está acontecendo comigo e também não sou de curtir coisas que não que eu não aprovo. A verdade é essa, né? Se acontecer no caso, eu curti alguma coisa que não tem nada a ver comigo, alguma coisa de errado aconteceu. Ou não fui eu que curti, né? Ou alguma coisa que eu não entendi e de repente eu curti errado, né? E também eu sou um tipo de pessoas assim, que às vezes eu até recebo algumas mensagens que falam assim, poxa, tem tantos seguidores e ninguém curte, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Eu, sinceramente, eu não me importo, né?
prefiro que a pessoa seja verdadeira, né? Eu prefiro, com certeza. Eu não tô aqui para obrigar ninguém a curtir aquilo que eu faço, né? A pessoa curte quando realmente ela curtiu, eu gostei, né? Eu concordo. Mas não é porque eu tenho um monte de seguidor que ele tem que curtir ou que ele tem que me aprovar, não, né? Se algo realmente tiver que acontecer, né, vai acontecer naturalmente. Não precisa eu ficar brigando, achando ruim, porque fulano não curtiu. Não, de maneira nenhuma. Eu posto, né? Eu espero, o que eu espero, a verdade é que, de alguma forma, né, essas pessoas, não só meus seguidores, mas também outras pessoas sejam abençoadas com aquilo que eu estou postando. Esse é meu pensamento, né? Se eu conseguir alcançar uma pessoa, já estou feliz demais, né? E hoje eu vou começar citando ou falando sobre um versículo, né? Que fica lá em 1 Samuel 16. Lá tem alguns momentos, né? Sobre Davi, né? E hoje eu vou falar sobre essência, né? A essência do ser humano, né? Tem pessoas com uma essência maravilhosa e outras pessoas que a essência dele é só o sangue de Jesus. Infelizmente, né? Eu vivi um tempo pensando, como eu sempre falo e repito, que às vezes a gente via algumas coisas acontecendo com algumas pessoas, ou as pessoas tendo algumas atitudes, e eu achava assim, eu pensava assim, eu nunca pensava que tinha um ser humano com caráter duvidoso, com caráter, né, é, totalmente distorcido como eu vejo hoje, né? Infelizmente, né, o Senhor teve que tirar a venda dos meus olhos, né, para que eu pudesse ver o que realmente está acontecendo com o ser humano, inclusive comigo, né? Porque na palavra de Deus, eu não sei se eu vou citar essa passagem que eu vou falar agora, né, de novo, mas a palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? E o Senhor, ele fica o tempo todo nos orientando, nos cobrando, né? Essa questão da gente sempre estar amando o nosso próximo. Porque se a gente for olhar para a maldade do ser humano, daqui a um dia a gente está do mesmo jeito, ou pior. Nós não somos melhores que ninguém. A gente só luta dia e noite para não se tornar igual, né? Porque é algo que infelizmente, né, se a gente não, se Deus, né, não tiver com a gente, quando a gente vê, a gente tá igualzinho. Então, hoje eu vou falar sobre essência, né? E quando a gente tem a essência de Deus, Satanás detesta, chega a morder a testa por causa disso, né? Então, a mensagem que eu vou entrar, né, falando, de repente eu vou partir para outras histórias, né? Mas eu pretendo ficar no mesmo assunto. Se eu por acaso eu sair, vocês me perdoem, né? Como eu falei, eu não sou pregadora, eu não sou, né, palestrante, eu sou uma dona de casa, né, que o Senhor fala que eu tenho que falar a mensagem dele, e glória a Deus por isso, né? Então, como eu sempre falo, eu sou a mensageira. E lá em 1 Samuel 16, né, tem Samuel que Deus manda ele ir, né, até a casa de Jessé para ungir um filho dele, né? E quando ele chegasse lá, que Deus ia falar quem era, né? Então, o que eu prestei atenção é que nessa história, o próprio Deus fala com Samuel que não era para ele falar, né? Não era para ele, né, falar que ele ia ungir, mas que um dos filhos de Jessé como rei, mas que era para falar que ia sacrificar. E eu pensei, né? O negócio era tão, né, complicado para o lado de Davi, que até para ele ser ungido foi praticamente escondido, né? E depois, para vocês verem assim a essência que Davi tinha, né? Para ele ser ungido, teve que ser escondido. E conforme a história foi passando, né? É, Samuel chamou, né? Perguntou cadê os filhos de Jessé e apareceu os filhos dele, né? Alto, bonito, né? Todo posudo, né? E aí Samuel começou a querer ungir, né? Um por um, ver quem era, mas Deus, toda vez que queria ungir um, Deus falava, não é esse, né? E aí, até que Samuel perguntou, Jessé, você tem mais algum filho? Ele falou, tenho sim,
tem o menor, né, que está lá tomando conta das ovelhas. Quer dizer, na hora ali daquela reunião, né, para ungir rei, Davi também não estava ali, né? E o Senhor falou durante ali, né, ao andar dessa história, Deus, o próprio Deus falou que ele não via a aparência, né? Que o Senhor via, né, o coração, ele via a essência, ele viu o que realmente estava dentro do homem, né? Então, mandou chamar Davi, e Davi foi ungido. E depois que Davi foi ungido, né, nada melhorou para Davi, ao contrário, só piorou. Quantas vezes isso pode estar acontecendo com você, já aconteceu com você, né? De você achar que você vai servir a Deus, de você achar que vai fazer tudo certo, né? O que você, você vai pensar assim, não, agora, né? Agora vai, né? Vai ser mais fácil. Mas na verdade, de repente está acontecendo como aconteceu com Davi, né? Davi foi ungido e ele voltou, né? Voltou para suas ovelhas, voltou lá para cuidar das suas ovelhas, voltou para o pasto, né? Só que um belo dia ele foi levar um lanchinho para os seus irmãos, né? Lá no campo de batalha. E ali também ele provou algo também que de repente foi amargo para ele, né? Porque de certa forma os irmãos dele, né, queriam esconder ele lá no, né, junto com as ovelhas, perguntou o que ele estava fazendo ali, né? Então, de alguma forma, o Davi sempre enfrentava um problema, ele não era aceito em canto nenhum, porque por causa da essência que ele tinha, né? Ele era diferente. E o tempo foi passando, né? Quem olhava para Davi não dava nada para Davi. O próprio gigante também falou, né? Riu da cara de Davi, mas Davi conseguiu derrubar aquele gigante, né? E aí o tempo foi passando, eu fui lembrando das histórias de Davi que eu já li, né? E algumas eu até revisei. Davi ele foi rejeitado, Davi ele foi, né, humilhado, Davi ele passou por várias situações, inclusive, né, o próprio Saul, quando desconfiou, né, que Davi estava se sobressaindo demais, né, porque Davi não era nada, era um camponês, né, cuidava de ovelhas, né, e ele era o rei. Só que as pessoas estavam, né, inventando música para Davi, estavam elogiando Davi e ele nada. Então aquilo ali criou um ciúmes, criou uma inveja, né? Criou um ambiente não muito agradável, né? E infelizmente Davi foi convidado a ir cantar, a tocar para Saul. E Saul tentou matar ele várias vezes, inclusive jogava lanças nele, né? Que não acertava por um milagre, né? Então, mais uma vez, Davi estava sofrendo, né? Por causa da essência, por causa que ele era um escolhido de Deus e ele fazia o que era certo, né? Então, aí o tempo foi passando e Saul realmente, né, colocou na cabeça que, né, que Davi era o inimigo, que Davi ia fazer e acontecer. Então, foi uma perseguição assim cerrada, né? Davi sofreu bastante, né? Logo depois Davi casado, né, tinha casado com a mulher dele também. A mulher dele, de uma certa forma, não aprovou, né, a forma como ele adorava a Deus, porque ele se despiu da roupa de rei, né, e ele dançava ao redor daquela arca, né, e ali também ele foi reprovado. Então, Davi ele foi reprovado, foi rejeitado, foi humilhado em várias fases da sua vida, em várias épocas vários momentos da sua vida, né? E teve um momento também que o filho dele tomou o trono, né? Foi algo assim também terrível na vida de Davi. E também foi apedrejado, amaldiçoado por um parente de Saul, né? Foi algo também bem marcante, porque Davi, ele virava e mexia, tinha alguém que estava fazendo algo, né? Com Davi. Eu não sei como é a sua vida, de repente está passando por isso, né? Mas que você não venha se entristecer, é porque você é diferente.
a sua essência é diferente. E a pessoa só exala aquilo que realmente ele é. A verdade é essa. Por exemplo, você pega um vidro de perfume, quando você abre quando você abre ele, o que tem dentro? Tem um perfume. Pode ser um perfume maravilhoso, pode ser um perfume mais ou menos, né? Então, o perfume, quando você usa, chama a atenção de todo mundo, né? E Davi era assim, né? Então, tem algumas pessoas que elas quando ela realmente mostra quem elas são, o que sai delas não são coisas boas, não são um aroma bom, não é um aroma bom, não é coisas boas, né? E esse homem que apedrejou aqui, que jogou pedra em Davi, né? Xingava, amaldiçoava, era pessoas, né, de Saul. Então, o que ele tinha para oferecer naquela hora era pedras. O que saía de dentro dele não era perfume, era maldição, amaldiçoando Davi. Tinha muito ódio de Davi. Então, ali Davi foi amaldiçoado, né? E outras passagens que a gente pode buscar para a gente ver, porque Davi não teve uma vida fácil, de pessoas que ele ajudou e teve um certo momento que aquela pessoa falava, olha, não conheço. Quem é Davi? Não sei quem é. Quantas vezes já aconteceu isso com você, né? E de repente você você está pensando que a culpa é sua, mas não é. Porque eu fui analisar durante essa mensagem que eu estava lendo, que eu até perguntei para Deus, falei, Deus, como eu vou falar de essência, né? É algo assim, se a gente for buscar na internet, ver aquelas palavras difíceis, aquelas formas difíceis de falar de essência, eu não sei falar dessa forma, é complicado para mim, né? Mas aí, o Senhor foi trazendo a minha memória, né? O que realmente é essência, é algo simples, mas é algo muito valioso, né? É algo que de repente uma pessoa ela pode ser rica, ela pode ser muito bonita, ela pode conhecer várias pessoas, né? Ela pode ser tudo, mas por dentro ela é como sepulcro caiado. Na Bíblia diz que sepulcro caiado é como se fosse uma tumba. Acho que é mais ou menos isso, né? Quem quiser pode me corrigir. Então, eles faziam aquele negócio para enterrar as pessoas e pintava de branco, né? Para não ficar tão feio. Então, Jesus comparou as pessoas, né? Os fariseus, as pessoas más, né? Às vezes tem uma pessoa que tem muita aparência, muito bonita, se veste muito bem, faz isso, faz aquilo outro, porém é um sepulcro caiado, por dentro que tem, fede, se quando abre, né, é defunto, fede. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Então, infelizmente, nós estamos vivendo uma época assim. Você olha para a pessoa é linda, que coisa mais linda. Às vezes a pessoa é rica, às vezes a pessoa, né, tem aparência, tem muitos amigos, né, entre aspas, mas vai ver por dentro a pessoa como sepulcro caiado. É uma pessoa má, é uma pessoa invejosa, é uma pessoa que puxa o tapete dos outros, é uma pessoa que humilha os outros, é uma pessoa que para chegar onde ela quer, ela pisa em qualquer pessoa. É a pessoa que levanta falso das pessoas, é a pessoa que gosta de ver a desgraça dos outros. Tem pessoas que às vezes você chega num ambiente, você pode não ter nada, você chega de chinelo. Mas aquela pessoa ela pode ter tudo, tá no salto alto, mas ela é capaz de chegar até você para tentar te humilhar, porque não tem essência, né? A pessoa não tem essência de maneira nenhuma. Então, quando você vê esse tipo de pessoa, ou se você chegou num ambiente, né, e você vê que alguém está tentando te humilhar, ou chamar atenção, ou mostrar que aquela pessoa, como eu poderia dizer, é ela que, né, ela quer mostrar que é ela que manda, ou é ela que é melhor, ou é ela que é a mais bonita, pode ter certeza, essa pessoa não tem essência. Porque a pessoa que realmente tem essência, ela não precisa ficar provando que tem, ela não precisa ficar chamando atenção, ela não precisa querer se aparecer. Ela simplesmente ela tem presença. Aonde ela chega, ela chama atenção porque ela tem essência. Essa é a verdade. Agora tem pessoas que ela tem tudo, mas não tem essência. Essa é a verdade, né?
E eu te provo que isso realmente acontece, entendeu? Mas eu já vi pessoas também que têm essência e que ela perde essa essência. Se você não, você tem um vidro de perfume, você começa a colocar, ah, não, eu achei um perfume melhor, eu vou misturar com esse perfume. Ah, achei um vidrinho melhorzinho, eu vou transferir esse perfume. Quando você vê, você já manuseou tanto aquele perfume que aquele perfume já não tem o mesmo cheiro, né? Não tem a mesma fragrância, não é tão gostoso como antes. Bom mesmo é quando aquele perfume ele permanece fechado. Você já viu assim quando você compra um perfume? Às vezes você compra e está muito cheiroso. Por quê? Porque ele ficou ali, né, apurando, ficou muito tempo fechado. Mas de repente você pode comprar aquele mesmo perfume e não está com o mesmo cheiro. Por quê? Foi feito há pouco tempo ou foi muito manuseado, eu não sei o que acontece, mas não tem o mesmo cheiro, né? E aí, isso pode acontecer com pessoas, né? Eu conheci pessoas que elas eram pessoas, né? Tão, como eu poderia dizer, uma essência tão maravilhosa, poxa, você queria colar com a pessoa. E de repente você vê que ela se misturou vou falar outras pessoas, né? E eu me lembro que essa época, estou falando de uma experiência que eu tive, eu fiquei muito triste, né? Porque eu vi o que estava acontecendo, né? E eu orei ao Senhor, o Senhor falou, olha, essa pessoa é como se fosse uma pérola, né? Deus falou isso para mim, eu era bem nova, né? Eu era bem nova, entendeu? Então, Deus falou que era pérolas jogadas aos porcos. Foi o que o Senhor falou para mim. E realmente, e não demorou muito tempo. Eu não sei se eu me enganei, se realmente eu acho que não sei se ela perdeu a essência. Eu só sei que logo depois eu ouvi coisas saindo da boca da mulher, dessa mulher que era uma mulher que eu não acreditei que eu estava ouvindo. Eu não acreditei. E até hoje, sinceramente, eu não acredito. Então, por quê? Porque ela, né, foi jogada aos porcos, ela perdeu a essência, né? Aquela essência maravilhosa que aquela pessoa tinha, ela perdeu. Aí ficou só o quê? Ficou só a aparência. Ficou a aparência de bondade, a aparência, né, de, como eu poderia dizer, de algo que não é mais. E a gente tem que vigiar, porque, como eu falei, nós não somos diferentes, nós somos todos iguais. Porém, nós temos que lutar pela nossa essência dia e noite, porque tem dia que Deus chama atenção, cuidado. Tem dias que logo de manhã Deus fala assim, ó, cuidado, né? Cuidado com o seu humor, cuidado com o que você vai fazer, vigia, é o tempo todo Deus falando isso comigo. Eu falo porque eu estou falando de mim. Então, para que Deus faz isso? Para a gente não se deixar contaminar. Então, tem pessoas assim que se deixam contaminar e vai perdendo, né? Aquela essência, aquele perfume já não é mais, a pessoa já não é mais a mesma, aquela doçura, né? Aquela pessoa que dá vontade que você confiava, perdeu, você vê que perdeu, não é mais a mesma pessoa, infelizmente acontece isso, e é triste, né? Por mais que a pessoa quer mostrar que é, mas você vê que não é. Também tem aquelas pessoas, né, que você conhece e você vê que a pessoa tem essência, porém tem algumas coisas que contaminou aquela essência. Então, você vê que com o tempo Deus vai trabalhando e aquela pessoa ela vai se deixando ser trabalhada. Isso aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas que eu conheci. E com o tempo você fica até vergonha de ficar perto da pessoa, porque a pessoa se tornou tão santa que se bobear é mais santa que você. E aí? Né? E aí? Que coisa maravilhosa você saber que a pessoa né, que você tanto lutou, né, e que você, né, ajudou a chegar ajudou, né, a pessoa a conhecer a Jesus e você vê que a pessoa realmente está conhecendo Jesus e Jesus está trabalhando, né, na vida dessas pessoas, né? Não é uma, não é duas, mas são algumas pessoas que você vê que Jesus está trabalhando. Então, a pessoa pode já ter a essência e perder, ou a pessoa, né, tem a essência, mas está contaminada, mas a pessoa começou a limpar. Começou a tirar aquilo de sujo, de ruim, de podre, né? De repente já estava quase se tornando um sepulcro caiado, mas
Deus foi ajudando a limpar e a pessoa se permitiu, né? E o aroma agora tá suave. Pensa no aroma suave. E fulano tá chegando, ó, você já fica aquela felicidade, fulano tá chegando. E fulano chegou, já chega o perfume suave. Já alegra a alma da gente, né? Eu sou assim. Quando chega alguém que eu gosto, né? Que tem aquela alma maravilhosa, eu falo, meu Deus, chegou fulano. Mas eu já faço a minha festa, né? Tem algumas pessoas que falam que eu faço até vergonha, porque eu gosto de fazer festa dependendo da pessoa. Então, mas também sobre essa pessoa também não gosta de festa, também já fico na minha, né? Eu faço uma vez, a pessoa não gostou, me afasto. Eu sou assim. Então, o que que acontece? E tem aquelas pessoas, né? O tal do sepulcro caiado, que eu vou voltar de novo e eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Algo tão interessante, não foi com uma pessoa, mas eu peguei aquilo ali como exemplo. Como uma pessoa, um sepulcro caiado, né? Ou aquela pessoa que tem aparência, que às vezes é bonita, às vezes é rica, às vezes é cheirosa, às vezes tem até amizade, né? Aparente, né? Aparentemente é uma pessoa boa, sabe falar, tem um talento maravilhoso, né? E aí, mas eu vou dar um exemplo aqui. Esses dias eu comprei um produto, né? Um produto, e aí eu usei a metade dele e ficou um pouco. Aí quando foi tempos depois, eu falei, vou ver se esse negócio tá bom. Eu cheirei, mas pensa no negócio que tava uma maravilha de cheiroso, mesmo depois de aberto, depois de um tempo. Eu falei, ô gente, isso aqui tá maravilhoso. A embalagem direitinho, direitinho. Quando foi hoje, o que que eu fiz? Fui lá, cheirei, falei, gente, é hoje que eu uso isso aqui. Tá um cheiro maravilhoso. Tava um cheiro da fruta, né? Que na verdade era uma fruta. Aí eu falei assim, eu vou pegar ele e vou, já que tá tão cheiroso, eu vou botar na minha mão e vou provar. Quando eu botei na minha mão, que eu fui automaticamente e eu experimentei, que eu engoli e eu olhei para minha mão, eu não vou dizer para vocês o que eu vi, né? Até, né, porque eu não preciso passar para vocês o que eu vi, porém, graças a Deus, eu consegui superar, nem senti nada, que hoje em dia eu tô tão fria que eu nem senti nada, né? E aí eu parei para pensar e falei assim, meu Deus do céu, a embalagem perfeita, o cheiro fresquinho, maravilhoso, o gosto também não estava ruim, mas quando eu olhei, meu Deus, já tinha ido. Então tem pessoas assim, né? A embalagem perfeita, o cheiro maravilhoso, porém o cheiro veio na minha mente, eu tenho certeza que era artificial, porque se fosse se fosse se o cheiro realmente fosse verdadeiro, por exemplo, de algo fresco mesmo, algo original, não estaria com aquele cheiro, tava um cheiro de podre. Então o cheiro era artificial e o produto que estava dentro não estava com gosto ruim também não, porém estava estragado. Quantas pessoas, né, que a gente olha para elas, elas são bonitas, de repente são ricas, né, um cheiro maravilhoso, um gostinho até bom, mas quando você vai ver a essência, você fala, sangue de Cristo tem poder, né? Não é nada daquilo que a gente imaginava ser, né? Como eu falei da última vez, eu estava falando que eu tive um sonho e foi verdade mesmo. Depois eu sei que eu passei. Eu sonhei que uma pessoa vinha na minha casa, ela me dava uma caixa, essa caixa, quando eu pegava nessa caixa, minha mão se enchia de bicho, de mosca. Era a essência dessa pessoa. Eu acredito que esses bichos era a essência dessa pessoa. São pessoas que aonde elas grudam, elas destroem, né? Eram bichos e eu demorei para tirar esses bichos da minha mão. Não conseguia tirar. Quando eu acordei assustada, eu tive que ir para a oração. Era a essência dessa pessoa, acredito eu, porque realmente tem pessoas que a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode levar qualquer pessoa para nossa casa. Infelizmente, hoje em dia,
Quando eu acabo uma amizade, eu não choro mais. Na verdade, eu nunca chorei. Antes eu ficava triste, né? Que eu ficava assim, poxa, eu gostava tanto de fulano. Fulano, né? Poderia ser desse jeito pra gente ter uma amizade, pra gente continuar. Eu tô falando de verdade, tô falando de amizade mesmo. Eu estou falando de amizade, mas entre amizade pode ser um relacionamento, pode ser realmente uma amizade. Mas eu lembro que quando as minhas amizades acabavam, tô falando de amizade agora, tô falando de amizade mesmo. Eu ficava triste, porque eu falava, poxa, olha só, se a pessoa não fosse assim, não daria pra gente viajar, pra gente passear, pra gente fazer isso, mas a pessoa é desse jeito, né? A pessoa é complicada, a pessoa falsa, a pessoa, né? Então, essa pessoa, né? Eu tinha bichos, né? Passou bicho para minha mão, então foi coisa muito séria. E tem, hoje em dia, quando uma amizade acaba, eu não fico mais triste. Eu de maneira nenhuma. Já não ficava tanto, porque eu sou um tipo de pessoa bem. Eu sou, não faço ser reservada, eu sou bem na minha. Quem me conhece sabe que é verdade. Eu falo com todo mundo, eu brinco, eu rio, eu abraço, mas eu não sou de ficar muito na cara dos outros. Então, é, eu sonhei com essa pessoa e eu louvo a Deus que eu não trouxe essa pessoa na minha casa. Eu louvo a Deus, né? Que a intimidade que nós tivemos, né? A gente conversou, a gente fez, aconteceu. Lá e cá não trouxe na minha casa, porque realmente o sonho era verdade. Eu pensei que aquele sonho, eu entendi outra coisa. Eu pensei que não tinha nada a ver com essa pessoa, mas tinha tudo. A pessoa veio no sonho, né? No sonho a pessoa estava vestida de cima a baixo, coisa mais linda do mundo, toda preparada, toda simpática, toda isso, aquilo, mas por dentro, entendeu? E são coisas que a gente pode mudar. Jesus está aí, o sangue dele, ele nos purifica. Né? Mas são escolhas, né? A nossa essência, muitas das vezes, são escolhas nossa mesmo. Então, a gente decide, ou decide se contaminar, colocar coisa podre para dentro, né? Ou a gente decide, né, nos limpar, tirar aquela coisa podre, né? Porque, como eu já falei também na outra mensagem, que o que contamina não é o que a gente ouve, não é o que a gente come, o que contamina é o que sai, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes. Essa mensagem também é para mim. Como eu falo, tem mensagens que eu falo que eu chego a tremer. Porque às vezes as pessoas pensam que eu estou falando, né, só para elas, não é para mim também. Então, a gente tem que tomar cuidado, como eu falei com vocês, né? Sobre a embalagem maravilhosa, o cheiro maravilhoso, só que era, né, como eu falei, artificial. O sabor também estava bom, mas quando eu olhei, eu falo igual a minha mãe fala, eu reneguei, eu dei um passo atrás, né? E tem pessoas assim, infelizmente. Então nós temos que tomar muito cuidado com quem a gente vai se envolver, com quem a gente vai colocar dentro da nossa casa, com quem a gente vai ter uma amizade. E eu, sinceramente, eu preciso muito de sabedoria, né? Eu tenho que tirar isso na minha mente de ficar vendo só o que é bom nas pessoas. Tem muita gente que mostra muita coisa ruim, mas a gente acha que não tem nada a ver e tem tudo a ver. Hoje em dia que tem tudo a ver mesmo. Muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Mas aí você de repente você me pergunta assim, o que que tem na essência, né? A essência é muita coisa boa, é amor, paz, é alegria, né? Mansidão, essas coisas que agradam a Deus, né? A gente amar o próximo, amar os nossos inimigos, né? É isso que é a essência, né? A gente ficar feliz com a vitória dos outros. É muita coisa, né? E quando a pessoa tem essência ruim? É a pessoa que tem inveja das pessoas, quer matar as pessoas, né? É a pessoa que faz fofoca, calunia as pessoas, né? Tem gente que ela já exala coisa ruim. Tem gente que você chega assim, eu sinceramente, tem pessoas que eu já conheço lá de longe. Não, mas você conhece porque você tem a visão espiritual. Eu não tenho, não é visão espiritual, não. Tem pessoas que eu já olho assim, eu já sei que aquela pessoa é do mal, a aparência dela já mostra. Eu falo assim, eu mesmo penso comigo, essa pessoa faz coisa ruim direto pros outros. Dá pra ver. Outro dia eu vi um homem com aparência tão ruim, mas tão ruim. Eu falei, meu Deus, tenha misericórdia. Mas não é aparência ruim, não. Aparência ruim e feia. A pessoa ficou feia de fazer ruindade com os outros. Ficou feia, é verdade mesmo. Ficou feia de fazer ruindade com os outros. A essência dele estava tão ruim que já estava saindo para fora.
de tanto fazer ruindade com os outros. Então, eu, sinceramente, às vezes eu estou na rua, eu já noto de longe quem é a pessoa, né, que tem essência ruim, quem tem essência boa. Dependendo da pessoa, até mudo eu mudo uma alçada para outra, porque eu já sei, falei, já vi coisa ruim. Ah, mas que eu quero ser melhor, não é não, é porque a gente sabe que a pessoa é ruim, entendeu? Quando você chega no ambiente, infelizmente, às vezes você já sabe quem são as pessoas, dá para notar. Hoje em dia dá para notar quando a pessoa tenha, né, a essência boa e quando tem a essência ruim. E a essência também é o quê? É a verdade, né? Se uma pessoa, né, diz que tem essência, mas não vive na verdade, então não é essência verdadeira, né? É uma essência falsa. Quantas pessoas também, né, que não fica feliz o outro ser feliz, ou receber um elogio, ou crescer na vida, ele vai colocar defeito em tudo. Não, ela não é bonita, não, mas ela é bonita, mas ela tem isso. Ah, eu não vejo ela bonita, não. Tem gente que, se alguém vê você, vê alguém te elogiando, ela surta. Eu já vi gente surtando na minha frente. E não foi uma vez só, não, surtando várias vezes porque uma outra pessoa elogiou algo bonito em outra pessoa, né? Ah, é bonita, mas ela tem esse defeito. Ah, ela tem isso, mas ela tem aquele outro defeito. Não fica, tem que a pessoa tem que ser o centro das atenções. Se tiver alguém sobressaindo a ela, não pode. Não pode de maneira nenhuma, né? Já coloca defeito, ó, você chegou em tal lugar porque puxou saco. Gente, né? A verdade, eu não gosto nem de falar essa palavra, mas infelizmente eu já falei, né? Mas eu não sei se é coisa errada ou se não é, né? Mas a verdade é que as pessoas, para chegar em algum lugar, não precisa pisar nas pessoas, não precisa, né? Ficar, como eu poderia dizer, fazendo coisas para as pessoas, para chamar a atenção das pessoas, não precisa disso, de maneira nenhuma, pisar nos outros, falar mentira, né, humilhar os outros, para chegar em algum lugar não, as pessoas conseguem chegar, né, com a ajuda de Deus, né, e com aquilo que Deus tem concedido a ela, eu creio assim, né. Agora, se fosse assim, muitas pessoas já tinham chegado em vários lugares. Por que não chegou? Né? Porque humilha tanto, pisa tanto, maltrata tanto, fala tanto mal, inventa tanta calúnia e não sai do lugar, né? Então não é bem assim que as coisas acontecem, né? De maneira nenhuma. Então a gente tem que ser um pouquinho mais humilde, né? Reconhecer, né, que às vezes as pessoas chegam em algum lugar, foi trabalhando, foi noites e noites em claro, né, orando, buscando a Deus, procurando fazer o que é certo, abrindo mão de tanta coisa para chegar em algum lugar que ninguém chega nos lugares, né? Cheguei aqui, chegou como? Ah, não, eu elogiei fulano, fiz isso, fiz aquilo, né? Pisei fulano, maltratei, por isso que eu cheguei aqui. Ninguém chega falando assim, né? E também não precisa de maneira nenhuma, cada um, eu acho que tem tantas oportunidades, né? São várias oportunidades e a sua oportunidade está por aí, né? Enquanto, né, as pessoas estiverem olhando os outros, criticando os outros, não vai ver onde está as oportunidades delas, né? A verdade é essa, porque às vezes fica querendo destruir as pessoas e acaba não vendo, né, as oportunidades que a está do lado delas. A verdade é essa, né? Então, ou então a pessoa ficar preocupada, né, das pessoas tomar o lugar dela. Ah, porque tá aqui, tá querendo tomar lugar. Gente, eu vou te falar, tem tantas pessoas aí que não tá aguentando nem o lugar delas, né? Eu, sinceramente, às vezes tem tanta coisa para resolver, mas tanta coisa que, né, que eu, sinceramente, eu não quero o lugar de ninguém. Pode ficar tranquilo. Já antes eu já não queria, agora mesmo eu não quero. Cabe até o meu lugar, eu tô querendo que quem quiser pode ficar, porque às vezes a pessoa acha que as coisas acontecem com a gente é fácil, mas não sabe que o preço que a gente paga, né? É aquela história que se for passar, o que a gente passa não suporta. A verdade é essa. Então, eu sinceramente eu não quero ser ninguém. Pode ser bonito o que for. Pode ser bonito, pode ser uns dentes banhados de ouro, cabelo, né, o mais lindo do mundo, rica, pode ser estudada. Minha filha, eu não quero o seu lugar, de maneira nenhuma. Eu quero o meu. Sabe por causa de quê? Por uma coisa eu tenho certeza: o que é meu ninguém tira. De maneira nenhuma. Se Deus tem algo para mim, não importa o que for.
O que é meu ninguém tira. Pode pelejar, né? Morder a testa, fazer gracinha, querer mostrar que vale mais, que pode mais. Eu não tenho nem essa preocupação. Ah, vai tomar de mim. Não tenho essa preocupação. Se eu estiver fazendo o que é certo, meu filho, eu não tenho preocupação de maneira nenhuma. É igual as pessoas às vezes falam assim, ó, mas fulano tá falando, tá fazendo, acontecendo, você não fala nada. Eu não. Eu, dependendo do que for, eu não falo não. Para que eu vou falar? Vou me cansar? Cansar minha beleza? Eu não vou não. Deixa a pessoa falar o que quiser falar, fazer o que quer fazer. E principalmente se eu souber quem é. Porque tem pessoas que elas gostam de aparecer. Elas querem aparecer, né? Porque dependendo do assunto, né? Vai aparecer oportunidade para ela, né? Ou então ela está querendo mesmo aparecer. Então, meu filho, eu finge que não estou nem vendo. Aí passa, joga uma palavrinha, manda outra mensagem, eu não tô nem aí, de maneira nenhuma. Aí do mesmo jeito que, né, que começou a ferver, a água já esfria, acabou, né? Aí eu vejo que tem pessoas que dão assunto, eu não dou não, de maneira. E voltando ao Davi, né? Davi, ele, mesmo passando por tantas, né, dificuldades, por tanta rejeição, por tantos problemas, né, por causa da essência, por ele ser diferente, mas ele conseguiu, né, cumprir os propósitos do Senhor aqui na terra, né? Ele conseguiu ser rei, ele conseguiu ter família, né? Aconteceram muitas coisas tristes, mas ele conseguiu vencer, né? E nós, né, não somos diferentes, né? Que nós possamos buscar, né, sempre deixar a nossa essência pura, né? Deixar nossa, não deixar que a nossa essência venha se contaminar, né? Com tanta tristeza, com tantas coisas ruins, tantas pessoas falsas, né? Tantas pessoas que mostram ser o que não são, né? E com isso eles estão enganando muitas pessoas, né? E que você possa também saber, né? Que aquilo que é seu ninguém tira. A sua essência, podem tirar o que for, né? Mas a sua essência ninguém tira, né? Que você procure agradar a Deus, né? Porque às vezes você quer agradar as pessoas, mas as pessoas elas vê a aparência, né? Mas Deus vê o que está por dentro, a essência, né? Que você venha procurar agradar mais e mais a Deus, né? Mas de repente você fala assim, poxa, mas às vezes eu me canso, né? Porque é tantos problemas, tantas pessoas ruins. Às vezes a gente procura fazer o que é certo, mas sempre tem uma, né? Sempre tem uma coisa ruim. As pessoas, né? Fazem coisas que eu acho que eu não merecia. Deixa eu falar algo para você. Teve uma pessoa que pisou aqui na terra que ela também não merecia, foi Jesus Cristo, né? Jesus passou por várias rejeições também, Jesus passou também por vários problemas. Jesus também, ele foi cuspido. E algo que eu estava pensando, né, que eu achei tão assim, eu ri, eu achei engraçado, que eu não sei por quê, o que o inimigo tem com as vestes, né, dos santos. O inimigo tem um ódio tão grande das vestes dos santos que se você for parar para pensar, José, né? José tomar as vestes dele, acho que umas duas vezes, né? Os irmãos dele tomou a túnica, manchou com sangue, falou que ele estava morto, porque o inimigo que na verdade queria ver ele morto, né? Queria que ele sumisse. Depois aquela mulher de Potifar arrancou as vestes dele também. E com Jesus não foi diferente. Jesus, né, foi disputar as vestes de Jesus, tirar as roupas de Jesus também, né? Maltrataram Jesus, furaram Jesus, colocaram Jesus na cruz. E aí eu conversando com Jesus, falei, Jesus, né? E o Senhor, ela falou assim, meu Deus, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Imagina, né? Então Jesus conhece os corações, não tem pessoa que sofreu mais do que Jesus quando passou aqui na terra. Todo tipo de sofrimento Jesus passou, né? Foi rejeitado, foi maltratado, foi cuspido, foi machucado. Então, com nós não vai ser diferente, né? Não vamos, porque nós temos a mesma essência que Jesus Cristo, né? Ou então procuramos ser santo como ele é santo, né? Nós temos a mesma essência e Satanás não gosta disso. Então, quando alguma coisa vem contaminar a nossa essência, nós, né,
Quer ver algo que contamina algo puro quando tá tudo limpinho, né? Já viu? Quando você está fazendo uma comidinha, né? Aí de repente caiu aqui uma mosca, já contamina tudo. Então que a gente venha, né? Tomar cuidado, né? Com a nossa essência, né? Afastar tudo que não presta, para que a gente não venha se contaminar. E não se importar com a rejeição, não se importar, né? Com as lutas, porque a gente tem que saber que nós somos mais que vencedores. Você é mais que vencedor, entendeu? Você é mais que vencedor. Então, se Jesus passou por isso, você tem que saber porque Jesus, ele era diferente e você também é diferente nessa terra. Você tem a mesma essência, né, que Jesus Cristo tem. Então, por isso que você é rejeitado, você é maltratado, né? Você é humilhado. Mas eu te falo, não deixe que ninguém roube a sua coroa. Não deixe que ninguém contamine a sua essência. Continue no caminho, continue se purificando. Se você olha para você e se vê contaminado, vê você uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa vingativa, uma pessoa que gosta de humilhar, uma pessoa, né, que gosta de fazer atrocidade com as pessoas, ainda há esperança para você. Mas é você que tem que fazer essa limpeza em você, né? Eu louvo a Deus porque eu tenho a essência de Cristo, né? E todos os dias ele fala para mim, cuidado, né? Cuidado, cuidado, todos os dias. E eu falo, Jesus, me ensine a vigiar, porque nós não somos perfeitos, perfeito é só Deus, né? Bom é só Deus. O próprio Jesus falou que bom é Deus, né? Mas que nós possamos todos os dias, né? Buscar nos limpar, buscar nos purificar, buscar nos manter santos, né? Buscar sempre a presença de Deus, porque nós temos a essência dele, né? É o amor de Deus. Porque se a gente perder o amor, né? O amor às pessoas, o amor pela palavra de Deus, o amor por Deus, né? Se a gente perder o amor, né, pelos princípios dele, aí complica. Mas que nós possamos ser sempre, nós possamos permanecer sempre verdadeiros, né? De repente pode vir alguma coisa, mas falar, não, isso eu não quero, né? Que nós possamos sempre, né, priorizar o reino do Senhor, priorizar, né, sempre manter a essência, né? E com isso nós vamos sempre ter, né, a vitória, como Davi teve, como Jesus passou aqui na terra teve, como, né, outros e outros, né, pessoas importantes, né, da Bíblia passaram por aqui, sofreram bastante, mas não perderam a essência. Que você não se deixe perder a essência. Porque mesmo que você não tenha nada, mas se você tiver essência, você ao mesmo tempo você tem tudo, né? Porque não adianta, né? Você ter tudo e não ter essência. Não vai adiantar. É como se fosse, né? É, algo muito bonito por fora, mas por dentro não tem nada. Então que você venha buscar primeiro a essência, né? Porque a essência é essencial.